Ao vivo, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só fixar aqui no comentário o tema do nosso Trocando Ideia de hoje e seja muito bem-vinda a mais um Trocando Ideia, Fotografia e Pet. Essa daqui é uma série de lives onde eu entrevisto convidados que sejam aí relacionados à fotografia ou ao mundo pet. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, vai ser aí um bate-papo muito bacana com a Daniele Silva. Eu vi que ela já está aqui ao vivo, já vou chamar ela para conversar. A Dani, pessoal, trabalha com retratos femininos e ela tem uma pegada bem artística, ela faz um trabalho maravilhoso. E aí você pode se perguntar, mas Andréia, o que tem a ver retrato feminino com fotografia pet? Calma, pessoal, calma que eu vou falar para vocês. Tem tudo a ver com o fato da Dani também ter escolhido atuar num nicho específico, fazer um trabalho totalmente diferenciado, ela ter criado um estilo próprio dela, que ela tem aí com certeza muitas pessoas que desejam fotografar com ela e ela tem também as estratégias dela para atrair os clientes. Então, se a gente olhar por esse lado, o trabalho que ela desenvolve é muito parecido com o trabalho também que a gente desenvolve na fotografia pet e ela vai vir contar um pouquinho aí pra gente como é que funciona, como é o trabalho dela, como ela atrai os clientes, como é que ela planeja os ensaios e tudo mais. Tenho certeza que vai trazer aí muitas ideias legais para todos vocês. Deixa eu chamar ela aqui para entrar com a gente então. Vamos ver se o Instagram hoje vai colaborar. Com o Instagram semana passada estava difícil aqui. Aproveita, galera, chama os amigos, chama o pessoal para vir assistir também. Dani, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo bom. Você me ouve Deixa eu... bem? Me vê Sim, bem? tudo bem. Muito bem. Deixa eu botar um filtro na minha cara, É, eu também escolhi um bem porque, né? bonito aqui. Deixa eu ver aqui. Tá tão frio aqui em São Paulo que a gente não tem vontade nem de sair da cama, né? Então aí a gente põe um filtro para dar uma disfarçada. Olha, onde eu Acha? moro é É. mais frio do que São Paulo, capital. Eu moro na Serra, né? Eu tô no estado de São Paulo também, mas eu tô na Serra. Aqui faz uns 4, 5 graus a menos. Então eu tô, gente, ó, com um casaco nas pernas aqui para me esquentar, Eu porque tô tá gelado. conversando. Olha lá. Eu às vezes roubo o cobertorzinho da minha cachorra, tadinha, porque ele é pequenininho e ótimo para pôr nas pernas. O do meu gato também, mesma coisa, mesma coisa. Ai, que legal, Dani. Bom, para a gente começar, eu acho que seria legal você se apresentar um pouquinho, né, para a galerinha que está aqui. Conta um pouquinho para gente como é que a fotografia entrou na sua vida, se você teve outro emprego antes, se não, se você já começou na fotografia, porque eu sei que essa é uma curiosidade que o pessoal sempre tem, né? Bom, eu nasci no interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Nova Friburgo. E tive Uhum. aquela educação super clássica, assim, né? Super, sabe, de menina do interior. Só que eu sempre fui aficionada por leitura, por livros, por essas coisas, né? Então, foi muito natural para mim me envolver com a internet de uma maneira muito profunda. Eu comecei a trabalhar com tecnologia com 15 anos e com Uau! 19 anos eu vim trabalhar em São Paulo. Nem sonhava na minha vida que um dia eu ia trabalhar com fotografia, né? Mas eu fiquei 20 anos na área de TI, que Olha só. é uma área super bacana, mas até hoje eu não entendo como eu fui parar lá, porque não tem nada a ver comigo, né? Mas eu era da área de TI. E na TI, vocês devem saber como é, né? A gente tem sempre, tipo, uma mulher, 30 homens. Essa era a Uhum. minha. Eu tinha, além de eu ter um problema, além de eu não imaginar que eu poderia ser fotógrafa, eu não convivia com mulheres. E eu virei fotógrafa de mulheres, né? Eu não sabia nem conversar, sabe? Eu tinha aquela mesma visão dos meninos, principalmente esses, assim, da Uhum. área de TI mesmo, né? Que mulher só pensa em homem, mulher só vê novela, mulher só quer saber de maquiagem. Eu cresci com essa visão, né? Então, até que um dia eu comprei uma câmera para viajar, tinha nada a ver com fotografia.
Ela, depois que eu voltei de viagem, ela ficou guardada 3 anos, eu nunca mais usei. E uma colega do trabalho descobriu que eu tinha câmera. E aí ela falou, você não tira umas fotos minhas? E aí a gente foi para um parque, numa brincadeira super casual. A ideia era eu fotografar ela e ela me fotografar. No final, só eu fotografei. E aí, sabe quando você termina, você olha e fala, até que não ficou ruim. Podia fazer isso, podia dar certo, né? E aí foi assim que eu decidi virar fotógrafa. Isso faz hoje 6 anos. Eu passei 4 anos dividindo a TI e a fotografia, tendo a TI como meu primeiro emprego. No Uhum. começo, a fotografia atrapalhava a TI, porque você está mudando de área, você está empolgada, aí você não quer mais saber do seu trabalho, né? Você só quer saber de fotografar. É só isso. Aí eu passei por essa fase até que chegou um momento em que a TI começou a atrapalhar a fotografia, porque eu tinha oportunidade de crescer, eu estava sendo convidada para congresso, para palestra, tinha uma porção de coisa para fazer, e a empresa me segurava. E aí foi a hora que eu tive que tirar o pezinho da empresa, né, e dedicar tudo para fotografia. Eu já estava ganhando mais dinheiro com a fotografia do que eu ganhava com TI, né? Então eu precisei passar por essa migração e agora fazem 2 anos que eu estou aí só com fotografia. 2 anos, sendo um ano de pandemia, né? É, não, e legal essa tua história, porque eu também larguei empregos formais, CLT, hoje eu também vivo só de fotografia, né? Na verdade, desde 2019 vivo só de fotografia, esse é um medo e é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Porque você largar aquele emprego que te dá um salário todo mês, tem plano de saúde, vale alimentação, é uma delícia, né? E o pessoal tem medo e fala, ai, mas como é que eu faço? Muita gente me pergunta assim, como é que eu crio coragem para largar o meu emprego? E eu falo, gente, não é criar coragem, é você fazer um plano, e é você se organizar, e é você primeiro estudar, primeiro fotografar, primeiro ter cliente para depois largar o seu emprego, né? Então não é uma questão de coragem, é uma questão de foco e determinação e de correr atrás. Eu imagino que não tenha sido fácil levar essas duas carreiras por tanto tempo, você deve ter ralado bastante, né? Porque você imagina, qualquer pessoa que fala, né, vou ser fotógrafo, a família já olha torto, né? Agora você imagina uma pessoa que passou 20 anos em TI. Eu trabalhei para as maiores empresas de São Paulo, eu cuidava de uma equipe de 17 pessoas. Depois de 20 anos estudando feito uma louca, eu falei, não, não quero mais, vou largar tudo, vou trabalhar de fotografia. Então, além de ser um problema que já é natural, né, de quem é fotógrafo, eu ainda tinha a carga da TI, porque todo mundo sabe que TI é uma área muito boa de trabalhar, né? Você não fica desempregado, a remuneração é sempre muito boa. E você Uhum. falar que vai largar isso e trabalhar com fotografia, nossa, foi uma guerra. A minha mãe mora a 800 quilômetros de mim. Eu vejo ela 2 vezes por ano, mas ela ficou indignada. Eu cuidando da minha vida sozinha, sabe? Eu dando conta de tudo, mas ela ainda assim não aceitava. Então foi uma guerra em todos os aspectos aqui. Eu passei uns 2 anos tentando convencer a minha família de que podia dar certo. Já estava dando, já estava ganhando dinheiro, mesmo assim. E eu vejo que é o que todo mundo passa. São raras as exceções. Só as pessoas que realmente têm artistas na família, né? Pessoas que já vêm Uhum. dessa área, que têm um pouco mais de confiança. Mas mesmo eles ainda têm medo, porque sabe que é tão sofrido que eles não querem que você passe por isso também, né? Muitas vezes É é assim. verdade. E é, Então a le- maioria das pessoas não encontra apoio. e é legal isso que você comentou, né? Porque o pessoal fala, eu ouço isso dos meus alunos às vezes, e eu ouço também da galera quando faço live, o pessoal manda direct, né? Ah, porque meu marido não me apoia, ah, porque né, não tenho ninguém para me ajudar, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o quê. E é uma questão de você realmente falar, putz, eu quero fazer esse negócio, eu vou fazer isso dar certo, custe o que custar, independente do quanto eu tiver que trabalhar, do que eu tiver que fazer. Né, se eu tiver que fotografar de graça, a gente vai falar um pouquinho disso. Se eu tiver que, enfim, né, me dedicar, mas eu vou fazer esse negócio dar certo. E quando a pessoa consegue, de fato, criar um trabalho diferenciado, dá muito certo, né? A gente vai falar um pouquinho aí do seu trabalho, mas eu imagino que não é só a qualidade das tuas fotos. Eu imagino que você tenha todo um cuidado com o atendimento com as tuas clientes, todo um cuidado com o planejamento do ensaio, enfim. Quando a gente faz, né, algo que a gente ama mesmo e a gente faz de coração e se dedica para aquilo, isso transparece como um todo e eu acho que aí a gente consegue ter sucesso, né? É,
Eu acho que isso é o principal, fazer o que a gente gosta mesmo, né? A gente bate muito nessa tecla, mas vira e mexe eu vejo os próprios fotógrafos trabalhando em áreas que não são as áreas que eles querem, né? Hum, Normalmente. A gente fala, não, tem que trabalhar por amor. A pessoa acha que se tá com a câmera na mão vai ficar feliz. Não é bem assim que funciona, né? Você ainda tem que descobrir o que você ama dentro da fotografia, né? Então é muito fácil você trabalhar com fotografia com o que você não gosta. É muito fácil você cair nesse erro, né? De não perceber, é. sabe? Você está indo para uma área que você não gosta. Eu vejo muitos fotógrafos assim que terminam frustrados porque não se identifica com a área que está trabalhando, né? Nossa, isso é um problema muito difícil de resolver. Isso é uma coisa já que eu ia te perguntar, porque eu hoje peguei teu Instagram e eu confesso que eu rolei e falei, deixa eu ver se eu acho foto que não é de feminino, para ver se ela começou fotografando um nicho mais aberto, né? Ou se ela já focou nesse nicho. E eu também acredito que alguns nichos, tá? Não vou dizer que para todos, porque eu nunca gosto de generalizar nada. Mas eu acho que para alguns nichos, você ser especialista naquilo faz muita diferença. Vou te dar um exemplo. Eu acho que, por exemplo, quem fotografa gestante e fotografa família, eu enxergo que está muito próximo. Agora, você que fotografa um feminino, que tem uma pegada mais artística, uma coisa muito da mulher mesmo, uma coisa é diferente de alguém que fotografa famílias, né? Você lidar com essa mulher, eu acho que é diferente ela estar ali fotografando com o marido, com as crianças. Assim como eu falo também da fotografia pet, você pode fotografar pet, fotografar família, fotografar outras coisas, você pode fotografar de tudo. Mas quando você se dedica exclusivamente àquilo, o seu discurso muda, a qualidade da tua foto muda, o teu atendimento ao cliente, você está totalmente imerso numa coisa só. Então você consegue fazer aquilo com muito mais excelência do que quando você faz um pouquinho de tudo, né? Então, no começo eu acho que é normal a gente fazer um pouquinho de tudo, até para experimentar, né? Para a gente saber o que a gente vai gostar. Mas quando você acha algo que você se apaixona muito, é até difícil você fazer outras coisas, né? Hoje mesmo eu recebi um pedido de orçamento, ainda falei pro meu marido, falei, manda, não manda, quero um evento, é uma coisa que eu não gosto muito. Aí ele falou assim, meu, não manda. Por que você vai fazer isso, né? Tem tantas outras coisas para fazer. E aí a gente começa a poder escolher, né, o que a gente vai querer fazer, que é muito legal. Mas conta um pouquinho isso. Você já começou fotografando mulheres, então a tua paixão pela fotografia começou nos ensaios femininos. Sim, tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, sabe? Que a gente tem que fazer, na verdade, o caminho inverso daquilo que a gente faz normalmente, né? A gente olha para o mundo e fala assim, ah, gostei daquilo ali, é aquilo que eu vou fotografar, é aquilo que eu vou fazer. Quando, na verdade, a gente devia estar olhando para dentro, sabe? Eu comecei a fotografar mulheres porque quando eu fotografei a minha amiga, quebrou uma série de barreiras dentro de mim, que era a minha incapacidade de lidar com mulheres, que era ela sendo fotografada pela primeira vez e vendo o resultado daquilo, era a descoberta da minha capacidade de criar algo que provocasse um efeito nas pessoas, sabe? Então muita coisa mudou para mim naquele momento. Não porque eu estava com a câmera na mão, mas porque eu estava trabalhando com uma mulher, eu estava entendendo como ela se sente, eu estava vivendo aquilo. Não tem nenhum sentido para mim seguir na fotografia fazendo outra coisa. Porque o meu relacionamento na fotografia nasceu do meu relacionamento com mulheres, nasceu de quem eu sou, entende? Não adiantaria eu ir, comprei uma câmera, deixa eu ver o que eu vou fotografar, tem casamento, tem criança, vou escolher casamento, aí eu vou lá e testo e vejo se eu gosto. Não, a minha fotografia, ela nasceu de quem eu era e do que eu gostava. Qualquer coisa que eu faça diferente disso não é autêntico, sabe? Uhum. É só uma tentativa de ir para o mercado, uma tentativa de ganhar dinheiro, que tá tudo bem também. Não tem os momentos em que a gente precisa ganhar dinheiro e tem os momentos que a gente já tem a liberdade para fazer o que a gente quer, né? O que a gente deseja. Eu, graças a Deus, trabalhava com TI, então eu não dependia da fotografia para viver e não dependi dela por um bom tempo. Eu me dei o direito de escolher o que eu queria fazer, porque eu não dependia disso para viver. Mas a gente tem que aprender a separar o que é emprego e o que é a nossa profissão. Então, por exemplo, você não consegue ainda fazer a sua renda com fotografia de mulheres, que é o meu caso, ou com fotografia pet. Então, você fotografa casamento, você fotografa evento. Esse é seu emprego, sabe? Você faz aquilo como se fosse um segundo emprego.
Não importa que Uhum. também seja como fotógrafo, sabe? É como se eu trabalhando em TI, é a pessoa trabalhando com fotografia. Mas a profissão dela é ser fotógrafa de pet, ou ser fotógrafa de mulheres, porque é isso que ela quer fazer, é isso que ela quer crescer. Então faz todo sentido. Mas também existem pessoas, eu vejo isso pelos meus alunos, que gostam e curtem muito fazer de tudo. Elas não conseguem não fazer, elas não conseguem se. Elas acham monótono, né? Fazer, elas Uhum. acham que é fazer a mesma coisa. Para mim, cada mulher é um universo, nunca é a mesma coisa, né? Mas eles acham, né, que muitas vezes é ficar fazendo sempre a mesma coisa. E elas têm necessidade de buscar coisas diferentes. Tá tudo bem. Também tem mercado para essas pessoas, né? Tem pessoas que querem um fotógrafo que faça da foto do bolo que ela está Uhum. vendendo até o newborn do filho dela. Ela É. prefere isso, né? E tem os clientes que preferem os especialistas, né? E os dois casos vão funcionar. E vai ter vezes que ela vai contratar o fotógrafo que faz tudo, no outro dia ela quer um especialista também. Então, sabe, né? Isso é ótimo que tenha esses perfis de pessoas, né? Mas eu acho que quando você olha para a sua história, o que você é, como você cresceu, o que você gosta de fazer, você tem um nicho, todo mundo tem. Você tem uma área que você ama e que tem a ver com a sua história, que é o que você faria, né? É muito bom quando a gente tem a oportunidade de viver disso, de conseguir transformar isso em negócio, porque não é fácil, né? Muitas vezes eu vejo acontecer o oposto, que foi de certa forma o que aconteceu comigo. Eu caí na fotografia fotografando a minha amiga e eu descobri que isso é meu propósito, fotografar mulheres e dar essa experiência para elas. Muitas pessoas fazem o contrário, elas falam: quero um propósito. Qual vai ser meu propósito? Meu propósito vai ser levar autoestima para as mulheres. Então eu vou fotografar mulheres, né? Elas fazem o caminho oposto. Eu fiz o caminho de primeiro olhar para mim, descobrir quem eu sou, ver como que aquilo, o efeito que aquilo causa em mim, né? E transformar isso no que eu chamo de alma da minha fotografia, né? É a minha história que está ali, então ela tem a ver com a forma que eu vendo, tem a ver com a forma que eu edito, com a quantidade de pessoas que eu fotografo por mês. Tudo isso tem a ver com quem eu sou. Se eu começar a contar todo o meu fluxo de trabalho, cada pedacinho dele tem a ver com a experiência que eu quero criar para as pessoas, baseada na experiência que eu vivi. Então, chega uma hora que fica tão profundo que você não consegue mais separar, né? O que é trabalho, o que é você, né? O que é a É. sua energia, né? Que você coloca nas coisas. É muito legal essa tua história, porque a minha história, em termos de emprego, foi um pouco parecida, mas eu, na verdade, eu estava bem satisfeita com o meu trabalho e eu sempre gostei de fotografia e eu resolvi estudar fotografia. E eu fui daquelas que fez o curso inteiro e etc. antes de fotografar, não tinha nem câmera quando eu fui fazer o curso. E eu era dessas que, assim, eu não sabia o que eu queria fotografar, mas eu sabia o que eu não queria, né? Então eu sabia que eu queria ter contato com gente. Então, por exemplo, fotografar produto, fazer estilo, para mim não era legal. Eu sabia que eu não queria fazer casamento, porque grandes eventos, isso também eu sabia que não era a minha pegada. Mas eu não sabia o que eu gostava. E na época eu não tinha cachorro, eu nunca tinha tido um cachorro. Não, isso foi em 2011. Eu não imaginei que eu me tornaria uma fotógrafa especializada em pets, que eu ia dar aula de fotografia pet e que eu ia viver de fotografia pet, né? Isso não passou pela minha cabeça. Mas quando eu lembro da cena de eu pegando a minha cachorrinha no colo pela primeira vez para trazer para casa, gente, eu chorava. Sabe, mãe, quando o filho nasce, que você vê aquela foto da mãe, né? Era eu com a cachorra dentro do carro. Meu marido olhava e falava assim: Meu Deus, respira, né? Vai passar mal. Mas eu fiquei num amor, num negócio que eu achei aquilo tão incrível, sabe? E os cuidados com ela, e brincar com ela, e as carinhas que ela fazia, e tudo que ela fazia eu achava tão lindo. Que eu falei, gente, se eu acho isso tudo tão lindo, e se isso para mim tá sendo tão mágico, deve ser para as outras pessoas, né? Então eu levei quase 5 anos para me encontrar, porque eu comecei em 2011 e a minha cachorrinha chegou em 2016. Mas a partir do momento que eu senti isso, que foi o que você sentiu fotografando a sua amiga, aí já não dá mais para voltar para trás, né? Então eu acho que todos os caminhos, como você comentou, todos os caminhos são válidos, né? Tem gente que ama fotografar e vai demorar um tempo para se achar. Tem gente que de repente já ama algo em específico e a fotografia vai vir dentro disso. Mas o importante é isso, é a gente ter essa conexão com a gente e achar o que faz sentido pra gente, né?
Eu hoje, às vezes, me pego 10 da noite conversando com o cliente sobre o cachorro dela, que eu vou fotografar e perguntando e não sei o quê. Aí meu marido às vezes fala, amor, são 10 da noite. Eu falo, mas é gostoso, porque é tão natural pra mim que muitas vezes não parece trabalho. Claro, gente, tem horas também, sim, que parece trabalho, né? Quando a gente tem um monte de foto pra tratar, fazer um monte de coisa, enfim, é trabalho. Mas tem momentos que a gente se conecta, né, de uma forma que a gente faz tudo com tanto amor que a gente não sente que tá trabalhando, né? Uma coisa aqui que eu queria te perguntar. Você tem um estilo de fotografia muito diferenciado. Para quem não conhece aí o trabalho da Dani, depois entra, dá uma olhadinha. Ela faz um trabalho lindo. Você já começou fotografando com um estilo um pouco mais diferente do que a gente chamaria de tradicional? Ou você começou com fotos mais tradicionais? Como é que foi isso para você? Porque eu vejo que muita gente tem esse medo de começar a fazer algo muito diferente e fala assim: ah, não, porque na minha cidade o pessoal gosta da foto normalzinha, retrato posado. Ah, porque na minha cidade não vai ter demanda para esse tipo de trabalho. Ah, porque na minha cidade o pessoal só quer o fotógrafo, quer o mais barato, faz feijão com arroz. E o seu trabalho não tem nada de feijão com arroz, né? Ele é um trabalho que eu acho que é aquele tipo de trabalho que assim, ou a pessoa acha maravilhoso, ou a pessoa fala, essa mulher é meio maluca, né? Essas cobras aí no povo, né? Então, conta um pouquinho disso, assim, como é que foi você encontrar esse estilo? Se foi fácil no começo, se não foi, se as pessoas achavam legal, o que que você ouvia das pessoas quando você começou a divulgar aí as suas primeiras fotos? Bom, tem vários aspectos aí, né, no que você falou. Primeiro, é, é até engraçado um pouco, né, quando a gente trabalha com arte e vai falar do nosso próprio trabalho, porque as pessoas perguntam, como é que você chegou aí, né? Como é que você criou isso, né? Como se fosse uma coisa tão incrível. E parece que a pessoa espera que você vai falar, nossa, eu batalhei muito, eu trabalhei muito, estudei muito. Não, eu fiz só o que eu tinha vontade de fazer. Foi assim que eu desenvolvi o meu estilo. Como eu falei, eu lia muito, sempre estudei muito, sempre gostei muito de literatura. Então eu tenho uma bagagem de arte, de literatura em geral, de histórias. Eu sou apaixonada por histórias de todos os tipos. Adoro e dedico boa parte do meu tempo para conhecer histórias, seja por filmes, por livros, por séries, pelas conversas com as pessoas, né? Eu tenho paixão. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro ensaio com essa minha amiga, para mim estava muito claro que não dava para ser ela do jeito que eu vi ela todo dia. Porque para que eu ia tirar uma foto dela do jeito que eu vejo ela todo dia? Porque para mim foto é memória, é para guardar, tem que ser especial. Não dá para você ir lá e fazer uma foto da pessoa de jeans, sei lá, no parque, se é assim que você vê ela o tempo todo. Por que você quer essa memória, sabe? Por que isso é importante? Então, isso estava muito claro para mim desde antes de eu ser fotógrafa. A minha família tinha um retratista, né? Quando eu era pequena. E ele ia na minha casa 3 vezes por ano. Era uma loucura quando chegava o dia. A gente saía para comprar roupa, sabe? Era uma festa. Aquilo para mim era muito significativo. O retratista ele tinha uma mobilete, sabe? São coisas que eu nunca esqueci na minha vida. Eu achava ele muito rico porque eu não conhecia outra pessoa que tinha mobilete, só ele. Então eu achava que ele era muito rico. E aquilo ficou muito marcado para mim, sabe? Desde pequena. Então eu sempre dei muita importância para o significado da memória. E eu não via sentido em fotografar algo rotineiro, né? Então no primeiro ensaio a gente já tentou fazer uma coisa diferente. Pegamos umas roupas minhas com umas roupas dela, fizemos uma coisa meio hippie, assim, sabe? Já foi uma coisa diferente. E nesse dia ficou mais claro ainda para mim que eu queria fazer coisas que a pessoa quisesse lembrar depois. E uma das coisas que eu percebi muito rápido que causava esse efeito era uma produção interessante. Botar uma flor no cabelo, um colar grande, uma coisa que ela nunca usou. Isso fazia um momento valer a pena. Eu quero registrar você usando esse colar, ou você usando essa coroa, porque isso aqui é uma coisa única. Não vai acontecer de novo, não vai acontecer todo dia, sabe? Então, não significa que as memórias têm que ser naturais. Você pode criar memórias também, né? Eu faço, às vezes, experiências com as modelos, como você mesmo falou, com cobra, com coruja. Eu faço ensaios em piscina, eu faço ensaios com tinta, que são coisas que a maioria das pessoas nunca fizeram na vida, sabe? Jogar tinta na pessoa, sujar ela toda de tinta, é muito lúdico, porque quando a gente era pequena, você queria fazer isso quando você era criança, sabe? Você queria. Ainda quero. Então, só que aí você aprende que não pode, né? Que ninguém se suja de tinta, não é natural.
E aí vem alguém te dar uma oportunidade, sabe? Vamos se sujar de tinta? É lógico que você fica empolgado, sabe? Porque é muito lúdico, né? Então, esses são momentos que, para mim, sempre valeram a pena serem registrados. Então, eu sempre fui para uma fotografia diferente. Eu nunca quis fazer o básico, né? O do dia a dia, porque na minha cabeça não fazia sentido. Mas, obviamente, quando eu comecei, todo mundo falava que não ia dar certo. As pessoas, os meus amigos fotógrafos, eles falavam para mim, mas essas mulheres vão querer essas fotos para quê? Eu nunca tive uma resposta para isso, sabe? As pessoas falavam, vão querer essa foto para quê? Vai fazer o que com a foto depois, né? Dela E toda aí, suja, e aí, né? e por muito tempo, como eu não tinha uma resposta, eu achava que eles tinham razão, sabe? Porque não tem sentido no que eu tô fazendo. É inútil, né? Ela não vai usar para nada. Mas eu comecei a ver o efeito que causava nas pessoas. Eu fui vendo que existia uma oportunidade ali e que eu estava certa sobre como eu me sentia sobre isso. Eu cheguei num ponto, para você ter uma ideia, que eu larguei a fotografia. Eu fiquei 6 meses sem fotografar de tão frustrada que eu estava com as pessoas, sabe? Falando que eu estava desperdiçando tempo, falando que não ia dar certo. E eu realmente, eu estava num mercado muito difícil. Eu trabalhava com meninas alternativas que têm roupas diferentes, porque eu não tinha as roupas, então eu tinha que fotografar quem tinha. E Uhum. são pessoas que não valorizam o trabalho, pessoa que fura, que, sabe, essas coisas assim, que marca e não vai, porque se você não fotografar, ela tem outro fotógrafo, sabe? Essas coisas assim. Então estava um momento muito doloroso. Eu larguei a fotografia, parei de fotografar. Quando eu voltei sozinha. Sabe, assim, me fechei para todo mundo em volta, os fotógrafos e tal, e fui pensar no que eu queria fazer, fui focar no que eu queria fazer. Foi aí que eu cresci, que as coisas começaram a dar certo. Quando eu parei de escutar o que os outros falavam para mim, porque ninguém sente o que eu sinto, ninguém vê a reação da pessoa quando é fotografada por mim para entender o valor que existe naquilo, sabe? Uhum. É o tipo de coisa que não adianta você tentar explicar, que você tentar falar, não adianta. As pessoas não conseguem entender. Então eu precisei voltar e fechar no meu universo para poder construir o meu negócio. E foi aí que as coisas começaram a dar certo. O que que acontece? Já pegando o gancho da sua outra pergunta, de as pessoas acharem que não tem mercado. Eu vou dar uma pequena parte de uma aula minha, né, aqui. Tem uma estratégia que chama, um estudo, né, que chama Estratégia do Oceano Azul. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Ela explica exatamente a razão da gente não encontrar mercado, que é, a gente tem lá o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, né? No oceano, faz de conta que a gente é barquinho, nós somos todos barquinhos. Aí a gente está lá no mar pescando. De repente, num lugarzinho, a gente vê os peixinhos pulando para fora. O que que vai acontecer? Todo mundo corre e vai lá pescar naquele lugarzinho. E aí começa a guerra, né? Um querendo pegar o peixe do outro, um cortando a rede do outro e não sei o quê. Só que além daquele lugarzinho onde tem os peixinhos pulando, tem o oceano todo. Só que ele não está pulando, mas ele está ali. Ali tem peixe também. Se você for buscar no resto do oceano, você vai encontrar. Talvez demore um pouquinho, mas você vai encontrar. E quando você encontra, não tem mais ninguém, é só você ali, sabe? Quando a gente começa num nicho diferente, quando a gente cria um conceito diferente, um projeto diferente, um estilo diferente, a gente está trabalhando nessa parte do Oceano Azul, onde as Uhum. pessoas não estão pedindo, porque elas não sabem que existe. Como que elas vão pedir uma coisa que você inventou e que ninguém sabe que existe? Então elas não vão pedir. E aí você fica com aquela sensação que ninguém quer, né? Por quê? Essas áreas, elas não têm demanda pronta, igual, por exemplo, no casamento. A hora que nasce a noiva, né, o cara foi lá pedir ela em casamento, ela precisa do fotógrafo. É assim. E aí a iniciativa é dela, né? O newborn, tem um mercado enorme de newborn. Por quê? Porque quando nasce um bebê precisa de um fotógrafo. Mas, gente, o mercado de mulheres é absurdamente maior do que o mercado de newborn. E ninguém fala sobre isso, sabe? Olha quantas mulheres tem no Brasil e olha quantos bebezinhos, né? O mercado é absurdamente maior de mulheres, mas as pessoas falam que não tem mercado na área de ensaios femininos. Por quê? Porque elas não, ninguém acorda de manhã falando, preciso do ensaio e sai para comprar. Não é assim, é você que tem que ir até a pessoa, mostrar o seu trabalho para ela, convencer ela que aquilo é útil para ela. Na minha área, por exemplo, ainda é um pouco mais difícil do que a sua, por incrível que pareça. Por quê? As mulheres, elas crescem com a mentalidade de que elas não são boas o bastante para serem fotografadas. Toda mulher, quando é novinha, queria ser modelo. Aí alguém foi lá e deu risada dela, ela decidiu que não ia mais ser. É assim que acontece a história. Eu É. preciso, antes de tudo, provar para ela que ela está errada sobre isso. Então eu tenho uma quebra muito grande de paradigma.
No seu mercado, pelo menos eu entendo que seja mais simples, porque todo mundo quer uma foto linda do gatinho. Isso não tem dúvida. Você não precisa convencer a pessoa de que ter um ensaio seria legal, né? No meu caso, eu preciso convencer que ninguém vai dar risada dela, que ninguém vai falar que ela tá velha demais para fazer ensaio. Porque é isso que a gente espera, né? Se você falar fazer seu primeiro ensaio, todo mundo vai rir de você. Isso é besteira, isso é futilidade, né? Então a gente tem essa barreira para quebrar aí que já é muito difícil. Então, a sensação que a gente tem sempre que a gente entra num mercado novo é que não tem espaço, não tem cliente. Mas os clientes estão lá, eles só precisam saber que o seu produto existe, né? Porque se eles não sabem, eles não vão desejar. E aí a gente fica comparando, ai, porque casamento tem muito mercado, mas tem muito fotógrafo. Tá todo Exatamente. mundo lá se estapeando, né? Tentando ganhar um espaço. Você tem lá aqueles 20% que realmente ganha dinheiro e os 80% batalhando, né? Vendendo o almoço para comprar janta. É assim, né? E as pessoas não enxergam isso, elas só pensam, ah, tem noiva, tá fácil, né? De fotografar. Mas o mercado não específico, ele é muito maior. O mercado que você pode alcançar, né? Ele é muito maior do que esses nichos específicos. A diferença é que é você que tem que ter a iniciativa de buscar o cliente. Não dá para você ficar esperando o cliente, né, desejar e vir falar com você. Essa que é a diferença. E você criar o desejo por algo diferente, né? Não sei se todo mundo pegou, mas teve uma coisa que você falou assim, ah, a mulher vinha aqui botar uma flor, botar uma roupa diferente, jogar tinta, etc. Ou seja, não é só uma foto. E é isso que eu falo muito para os meus alunos, e eu falo nas lives, e eu vejo que os meus clientes entendem isso, meus clientes que eu fotografo, né? Eles não me pagam para fazer uma foto do cachorro, porque uma foto do cachorro ele tira 1000 com o celular todos os dias. Ele me paga por quê? Por uma experiência diferente. De passar uma tarde num lugar diferente, de ter alguém ali que está focado em fazer uma foto diferenciada, que tem um tratamento diferenciado, um ângulo diferenciado, de botar o cachorro dele em cima de um negócio que ele não imaginou, de fotografar um ângulo que ele nunca fotografou, que ele não está acostumado a ver o cachorro dele daquela forma, né? E eu adoro enfiar o cachorro em cima das coisas, com todos os cuidados, né, pessoal? Óbvio, enfim, todas as regras de segurança, ninguém se machuca nem nada, mas é você criar ali uma experiência diferente, ele tem um momento ali de conexão com o pet dele, que ele vai brincar, que ele vai se divertir e vai sair com um registro maravilhoso. Então eu imagino que é muito isso o que você vende também, não é a foto, é toda a experiência da cliente conversar com você, de vocês planejarem esse ensaio, dela vir até o seu estúdio, dela ser produzida, dela se ver naquela situação diferente. É toda uma experiência que é um dia dela, da mulher, que ela vai se lembrar para sempre desse dia e ainda vai ter a foto para ela poder reviver aquele momento, para ela poder mostrar para as outras pessoas, né? Quando a gente consegue vender uma experiência diferenciada, aí os clientes começam a dar valor, começam a entender que isso é diferente. E você falou bastante sobre essa questão de a gente atrair as pessoas, a gente oferecer o nosso trabalho. Eu vi que você já fez postagens também falando de inversão de risco, que é quando a gente, né, se oferece para fotografar e a pessoa só compra o que ela gostar, só compra as imagens que ela quiser. Você fez inversão de risco quando você começou? Tem gente que é super a favor, tem gente que é super contra. Eu também fiz quando eu comecei. Eu acho que funciona bastante para quem está começando, né? É uma forma de você conseguir fotografar, conseguir criar o seu portfólio, conseguir trazer pessoas para fotografar com você e ter os seus primeiros clientes. Conta um pouquinho, como é que foram quando você voltou, né? Eu entendo, depois desse seu break de 6 meses, que você falou, eu quero fazer esse negócio. O que você fez? Você saiu chamando todo mundo? Como é que foi isso para você? Quando eu comecei a cobrar pelos meus ensaios, foi bastante natural, porque eu demorei muito para cobrar. Eu já fazia uma fotografia muito parecida com a que eu faço hoje. Então, no momento que eu decidi cobrar, as pessoas entenderam e viram que fazia sentido, porque o que eu estava oferecendo era algo que era caro para ser produzido, né? Então, era normal que tivesse um investimento. Eu tenho uma equipe que chega a ter 9 pessoas em um dia, para você Uau! ter uma ideia. Então, é custoso, né? Tudo tem custo, né?
Então, foi quase que natural que as pessoas percebessem que para continuar fazendo, para evoluir, para trazer coisas diferentes, eu precisava de dinheiro, né? Eu comecei a cobrar mesmo antes de eu precisar, enquanto eu ainda tinha o meu trabalho de TI, na área de TI, né? E foi por isso que eu acabei chegando num ponto em que eu ganhava mais com fotografia do que eu ganhava tendo dedicado 20 anos para TI. E então foi quase que natural. Eu fiz a inversão de risco muito recentemente, recentemente 2 anos atrás, mas eu fiz com um propósito diferente. Eu fiz com o propósito de conhecer meu público, porque eu acho que é quando o público tem a liberdade de comprar livremente, é que você entende realmente como que seu público se sente sobre o seu trabalho. Porque uma coisa é eu falar, eu vendo um ensaio, vamos supor, R$ 300, 10 fotos. Eu já disse para o cliente tudo que ele precisa. Mas nessa época, quando eu fiz inversão de risco, eu não deixava o cliente comprar foto extra. Eu ia lá, escolhia as fotos e acabou. Peraí, meu celular tá acabando a bateria e tá no carregador. Ah, me dá um minuto aqui, peraí, deixa eu É a ligar ele. tomada. Peraí. Aí, agora sim. O que eu estava falando? Então, eu não entregava, não deixava o cliente escolher as fotos. Eu ia lá, via as 10 que eu gostava, sou artista, eu que sei, eu que escolho, né? E entregava só aquelas 10 fotos. E na época eu fazia uma mentoria comecei a fazer uma mentoria com os Vanassi, né? E o Eduardo falou para mim que eu tinha que fazer, tinha que fazer. E foi até legal, porque foi na época que eu estava migrando de carreira. E ele foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa época, né? E ele falou que eu tinha que fazer porque eu tinha que entender como é que o meu público, se eles iam comprar fotos a mais ou não, se eu estava vendendo no preço certo, se eu estava vendendo a quantidade de fotos certas. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a primeira inversão de risco com gestante, porque eu queria um público diferente, eu não trabalho com gestante, mas quis fazer para experimentar, né? E aí, foi muito engraçado, porque eu trabalho com volume, eu fotografo no mínimo 6 pessoas por dia, eu não trabalho com menos do que isso. Uau! Se for menos do que isso, eu não abro a agenda, né? Tem que ser pelo menos 6 por dia. Então, nesse dia, eu marquei 10 mulheres na inversão de risco. E aí eu já fui com a cabeça muito fechada, que não dá certo. Isso aí não vai funcionar, isso aí não sei o quê, invenção para enrolar, para não sei o quê. Já fui assim. Aí eu tinha uma pessoa que fazia a venda, né? E eu fazia as fotos. Aí ela foi lá, a primeira modelo foi lá, escolheu as fotos. Aí ela veio e me falou, ela não comprou nenhuma. Aí veio a segunda modelo, das 10, não comprou nenhuma. Veio a terceira modelo, comprou 32. Eu nunca na minha vida tinha vendido mais de 10 fotos para ninguém, sabe? Nunca. O ensaio dela, que na época ia sair por mais ou menos R$ 300, se ela comprasse as 10 fotos, custou R$ 800. Nunca na minha vida eu tinha vendido um trabalho a R$ 800, sabe? Eu nem achava que era possível. Nem imaginava isso. E aí, daí para frente, as outras 8 lá, todas elas compraram mais de 10 fotos. E aí eu terminei o dia pensando, tá tudo errado, né? Em primeiro lugar, tá tudo errado. Eu preciso dar para o meu cliente a oportunidade de gastar mais comigo. Se ela quer mais, eu tenho que poder entregar mais, né? E aí eu fiz uma segunda experiência, que foi quando eu fui fotografar com a jiboia, que é o Giba, né? Porque esse era o meu ensaio mais caro que eu tinha na época. Custava R$ 500. E aí eu pensei, eu vou pegar esse ensaio mais caro e eu vou abrir para as pessoas comprarem foto no final do ensaio, porque aí eu vou saber quanto que ela gastaria, até quanto que eu podia vender esse ensaio que ela ia pagar, né? Ninguém gastou menos de R$ 800. Ninguém. E eu achava na minha cabeça, não, meu público, ninguém paga, não tem ninguém que pagaria mais de R$ 500. Isso aqui é o ápice, né? Ninguém vai nunca pagar mais do que isso. E ninguém comprou menos de R$ 800 nesse ensaio. Então, assim, a inversão de risco ela é excelente para quem quer começar a ganhar dinheiro. Por quê? Em primeiro lugar, você não sabe lidar com dinheiro. Não sabe. Você não sabe conversar com o cliente, a hora de pegar o cartão do cliente. Não sabe vender, né? Não sabe valorizar o seu trabalho, mas o processo do pagamento é muito desagradável. Pegar o dinheiro da pessoa, e não sei o quê. A gente fica muito sem graça. Então, a pessoa tá lá. Deu uma travadinha, Dani. O telefone tocou. Voltou. Aí. Então, a pessoa tá lá
ela só vai levar aquilo que ela quer. Então, se ela tá te dando o dinheirinho dela, ela tá te dando feliz, porque ela não foi obrigada. Ela tá te dando o que ela quer. Então, você tira um pouco aquele peso do ter que cobrar, né? Porque ela escolheu pagar, ela não foi obrigada, né? Então, isso te dá a experiência de cobrar pela primeira vez, sem que isso seja desagradável, porque muita gente nunca cobrou e morre de medo de cobrar. Então, na inversão, a pessoa está pagando feliz, porque ela quer aquilo. Então, você não tem o peso, né, da cobrança, né, da negociação, assim. E a maioria das pessoas já fotografa de graça, já faz portfólio de graça. Na inversão de risco, o máximo que vai acontecer é ela pagar. Porque do contrário, você fotografava de graça do mesmo jeito, né? Então, tipo, se der tudo errado, é porque ela pagou, né? De certa forma, né? Maneira de dizer. Mas o normal é que a pessoa já não receba. Então, fazer inversão de risco, ela não tem nada a perder. E tem uma coisa que eu falo muito. Eu tinha uma live, mas eu tirei ela do ar esses dias, que é a questão do marketing matriarcal e patriarcal. A gente tem aquela visão do marketing patriarcal. Patriarcal é aquela coisa de ter uma figura superior e você deve algo para ela, você presta contas para ela, você tem que crescer porque aquela figura tá ali, sabe? Você tem que alcançar, ou você tem que alcançar aquela figura. Então, se você não alcançou, é porque você não está dando bastante, se você não conseguiu, é porque você não é bom, ou porque você não está se esforçando. E o marketing matriarcal é o marketing que abraça, é aquela coisa do vamos junto, vai dar certo, a gente vai fazer, ó, eu vou te apoiar aqui, a gente vai conseguir, sabe? É aquela coisa mais amorosa. Na inversão de risco, é a mesma coisa. A gente é acostumado a ouvir e a observar a inversão de risco no marketing patriarcal, que é aquela coisa do eu vou dar uma de graça, aí na hora eu dou uma enrolada, eu forço a barra um pouquinho, que ela vai comprar. Então, isso é aquela coisa do eu preciso ganhar a qualquer custo, sabe? Eu tenho que dar um jeito de ganhar a qualquer custo. E a maioria das pessoas que trabalha com arte, que trabalha com ser humano, que tem sentimento envolvido, não quer passar por isso, por essa coisa de empurrar, sabe? Mas existe um aspecto da inversão de risco que é muito matriarcal, que é muito feminino, que é aquela coisa do... Eu, por exemplo, eu trabalho com mulheres que nunca foram fotografadas, na maioria das vezes. As minhas modelos nunca foram fotografadas. Muitas delas têm dinheiro, elas têm condição de pagar, e elas nunca fizeram um ensaio, não é porque ela não pode pagar, é porque ela não tem coragem, sabe? Ela acha que vai ficar feia, ela acha que ela não vai saber onde pôr a mão, gorda, vai que estar o velha. cabelo... E aí a inversão de risco serve para você ir nessa pessoa e convidar e falar para ela, olha, eu tenho certeza que vai quebrar essa barreira que você tem. E você não precisa pagar. Vai lá, vive essa experiência, se diverte comigo, você vai curtir o dia, você vai gostar. Se você não gostar, não tem problema nenhum. Eu fico com a minha fotinho lá do portfólio, você leva ela para casa. Isso é um apoio de uma mulher para outra mulher, sabe? Você dá essa oportunidade para ela quebrar a barreira que ela tem, que muitas vezes tem mulheres que não gostam nem de sair de casa, sabe? Porque acha que as pessoas vão rir porque ela tá gorda ou porque ela tá feia, e ela evita sair de casa. E aí você vai com a sua fotografia e mostra que ela tá errada sobre ela mesma. Olha o bem que você tá fazendo para essa pessoa, sabe? É uma coisa fantástica. E você usar a inversão de risco para isso é a melhor maneira. Porque você tira o risco que essa pessoa tem. E para você não é um risco também, né? Porque a gente tende a não investir, né? Quando faz inversão de risco. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que inversão de risco é um jeito espertinho de ganhar dinheiro e começar a olhar isso como uma forma de ajudar a pessoa, de dar oportunidade para a pessoa que não seria fotografada de outra maneira. E também não significa que você tem que fazer projeto social e fotografar de graça para poder ajudar as pessoas. Não, tem pessoas com muito poder aquisitivo que também precisam de ajuda. Não é porque você está fazendo algo pelas pessoas que você tem que fazer de graça. Não. As pessoas não pagam psicólogo, não pagam psiquiatra, que são coisas caríssimas para se sentir melhor ou para cuidar, né, do lado interior. A gente também faz isso por elas. Não tem nada de errado em ser remunerado por isso, né? A gente precisa tirar essa ideia da cabeça, porque muitas vezes é o que impede a pessoa de fazer. É acreditar que ninguém deveria cobrar para fazer esse trabalho. A gente pensa muito isso, eu pensei muito isso já. Então, a inversão de risco, a gente precisa olhar para ela como uma estratégia amigável, sabe? E não como uma coisa de vou ganhar, vou ser espertinho aqui, vou enrolar ela vem aí, ela vai pensar que é de graça e na hora eu vou lá e cobro. Não. Você pode até falar para ela que as outras fotos são vendidas, não tem problema nenhum.
E é Sabe? o ideal, né, até. O mais importante é fazer com que ela viva a experiência, porque se você oferecer uma experiência verdadeira e que muda realmente a vida, ela compra o que você tiver para vender, sabe? Ela compra porque ela quer. Se não é porque ela gostou da foto, é em agradecimento ao que você fez por ela, sabe? Quando você faz a inversão de risco dessa maneira, fazendo para ajudar uma pessoa, fazendo para mostrar para ela, né, que faz sentido, não tem como dar errado. Não tem. É muito bacana, sabe? É uma forma bem mais amigável, né, para a gente ver. Achei muito legal uma coisa que você falou, que acaba tendo a ver com o nicho pet, que é o que você falou, né? Ah, a mulher tem o medo dela não ficar bonita, dela, né, não ser feminino, dela não saber fotografar. E com os cães, elas têm medo do cachorro não se comportar. Ah, porque o meu cachorro é terrível, ah, porque o meu cachorro não vai se comportar, ah, porque não vai dar certo, ah, porque ele tem medo, ah, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o que lá. E quando eu comecei, eu também fui aluna dos Vanassi, sou eternamente grata para eles, porque o meu negócio se transformou graças a muitas das estratégias que eu apliquei. E quando você oferece essa oportunidade de falar assim, vem fazer um ensaio, vai ser legal, vai ser divertido, confia em mim que vai dar certo, e se não der certo também a gente continua amigo, tá tudo bem. Você quebra esse medo, essa objeção da pessoa, né? E eu concordo 100% com o que você falou, que muito importante quando você faz um ensaio de inversão de risco é você dar 100% de si, é você se conectar com aquela pessoa. E é assim, a minha maior preocupação é gerar uma experiência incrível para ela e fazer fotos incríveis. A venda é consequência depois, porque se você faz isso bem feito, se você gera uma experiência incrível e você consegue lindas fotos, ela vai querer comprar. Ela Agora, compra. se você fica ali naquele foco de, ai, preciso fazer X fotos diferentes para tentar vender e meio correndo e não dá muita atenção para a pessoa, aí realmente pode ser que não funcione, né? Eu fiz bastante inversão de risco quando eu mudei de cidade, porque eu queria que as pessoas daqui me conhecessem. E eu lembro de um primeiro ensaio que eu fiz, que a cliente comprou R$ 700 de foto do cachorro dela. E eu nunca tinha vendido. O meu pacote nessa época, o mais barato, eram 10 fotos, R$ 296, gente. Esse era o preço do pacote à vista. Não dava nem R$ 30 a foto. E ela comprou 700 e tantos reais de foto. E eu falei, gente, a mulher comprou R$ 700 de foto do cachorro? Esse negócio funciona? E óbvio, tem gente que compra mais, tem gente que compra menos, mas E a a gente, gente a gente fica começa. até pensando que, mas a minha foto não vale isso tudo, né? Da onde que ela tirou? Eu falava isso, eu só fotografo para fazer 10 fotos, da onde que a pessoa tirou 30? É, Eu não consigo achar 30 lá, né? achei essa e essa meio parecida, e ela comprou as duas, né? E quase bate uma culpa, né? E aí, eu ensino inversão de risco para os meus alunos também, passo a passo, em detalhe, incentivo eles a fazerem. E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer uma inversão de risco agora, esse ano, para ver o que vai dar, né? Porque eu nunca mais fiz também. Hoje eu já tenho meu fluxo de clientes e tal. E aí eu chamei uma pessoa que tinha feito um ensaio temático comigo. Falei, vem fazer um ensaio externo comigo, com seu cãozinho, com seu marido, tal, tal, tal. E ela veio 15 dias atrás. E eu vendi R$ 1.500 para ela de foto, em inversão de risco. Então, assim, falei, vem, te dou uma foto. Gente, mesmo esquema. Vem viver essa experiência com o seu cãozinho, que ele é super fofo, vai ser super divertido. A foto que você mais gostar, você vai ganhar de presente. E as outras depois a gente vê. Se você quiser mais, você compra, senão também tá tudo certo. E ela veio e ela fez e gastou R$ 1.500. Feliz da vida, Andréia, amei as fotos. A gente fez o ensaio no domingo, na segunda ela já me mandou mensagem e falou assim: a gente consegue ver as fotos quando? Porque eu tô super ansiosa. Ela tava super ansiosa, porque ela foi tão legal a experiência. Eu já mostrei ali algumas fotos e tal. Foi tão divertido que ela queria comprar, né? Então, assim, eu nem precisei que nem vai empurrar, convencer, não precisei fazer nada, só precisei mostrar para ela o resultado daquela tarde legal que a gente teve. Então, eu também sou super a favor, eu acho que é uma ótima forma, até para quem está começando, e muitas vezes tem medo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tanta foto boa, tem medo de vender um pacote, né, e não conseguir, o cliente não gostar. Então, eu acho que para o fotógrafo também, olhando por um outro lado, traz uma liberdade criativa um pouco, sabe? Da gente falar assim, meu, vou fazer o que eu achar legal e você não tem aquela obrigação de entregar X fotos.
Eu acho que também tira um pouco desse peso e a gente acaba fazendo fotos até melhores às vezes. Principalmente quem está começando, ainda se atrapalha talvez um pouquinho, quando você não tem essa obrigação, né, de fazer um pacote maior, uma coisa mais cara, enfim, eu acho que fica mais leve para todo mundo. Sim, eu também acho, com certeza. Dani, vamos mudar um pouquinho aqui agora, para aproveitar esses nossos minutinhos finais. Eu acho que a galera deve estar curiosa para saber como é que você planeja os seus ensaios, de onde você tira inspiração. Você já comentou que você gosta muito de ler, que você gosta muito de histórias, gosta muito, né, de filmes, de livros, de seriados, enfim, histórias de todo tipo. Como é que funciona esse processo para você? Você primeiro pensa alguma coisa e você busca referências? Ou você está sempre zapeando em tudo e você vai juntando referências para fazer algum ensaio? Como é que se criam as cenas ali que você fotografa? Olha, eu tenho um acervo hoje muito grande, eu tenho quase 3.000 peças. Então, Uau! só com o que eu tenho hoje, dá para criar milhares de coisas diferentes, né? Eu separo a inspiração e criatividade em duas caixinhas diferentes, né? Inspiração para mim é o que me faz fotografar, é aquelas pessoas que dão força, que te incentivam a continuar. Pessoas, às vezes, você tem aquela pessoa que tem uma alma tão artística que ela fala com você, você tem uma ideia, sabe? Vocês devem ter pessoas assim também, né? Pessoas que, sabe, respiram criatividade, né? Então, essas, para mim, são pessoas que inspiram. Muitas vezes não tem nada a ver com fotografia. Eu, por exemplo, eu sempre tive muitos problemas relacionado ao meu artista pessoal, sabe? A me olhar como artista. Eu sempre fui muito técnica, né? Eu sou da área de TI, então eu cresci com muita dificuldade de me conectar comigo mesmo. E por causa disso, eu tenho muita necessidade de aprovação, eu preciso muito que as pessoas me deem retorno positivo, sabe, sobre as coisas, porque senão eu frustro. E aí eu não quero fazer mais nada, eu sou horrível, eu sou péssima, sempre a professora aqui domina, né? Sei E, bem. e aí eu fui fazer coaching com uma escritora britânica, que não tem nada a ver com fotografia, né? Ela é mentora de artistas, né? E foi o que me abriu muito a cabeça, assim, sobre criatividade e inspiração. Ter pessoas que inspiram a gente é a coisa mais importante, é muito mais importante do que ser criativo, porque a criatividade vem da inspiração. Se você tem, às vezes você conversando com um feirante, vem uma ideia na sua cabeça que você nunca imaginou. Então, a gente é muito acostumado como fotógrafo a buscar referência na fotografia, né? Buscar inspiração na Uhum. fotografia. Eu praticamente não busco inspiração em fotografia há muito tempo. Eu tenho, lógico, pessoas que me inspiram, que eu gosto de acompanhar, que são fotógrafos, por uma história diferente, ou por uma forma de pensar diferente, mas olhar fotografia para me inspirar faz muito tempo que eu não faço. Muitas vezes acontece o que você falou, por exemplo, eu montei um home studio de 400 metros, é muito grande, então tem muitos ambientes. E aí é uma casa muito antiga, então tem umas portas enormes, umas janelas enormes. E aí eu fui buscar referências sobre coisas para usar nas janelas, usar nas portas, sobre decoração e coisas assim que eu acho natural. Mas são para construir fotos que já estão na minha cabeça, né? Eu vou buscar referências de ideias que eu já tive. Essas ideias, elas vêm na maioria das vezes de outras pessoas, de conversas que a gente tem, de bate-papo, de coisas que a gente fala sobre a vida. E eu tenho uma equipe que é até uma coisa que eu gosto muito de falar, sabe? A gente acha que equipe é mais braço para comandar, é mais gente para te dar trabalho, é mais gente que você tem que pagar, e aí a pessoa não faz o que você pediu, e aí é estresse, não sei o quê. Equipe, antes de mais nada, é cabeça pensando. Quanto mais cabeças você tem pensando para você, num objetivo final, melhor vai ser o resultado. É impossível negar isso, sabe? É impossível. E eu tenho, assim, uma relação muito pessoal com a minha fotografia. Ela depende muito do momento que eu tô, depende muito do dia. Às vezes eu planejo uma coisa, chego aqui, o meu humor está completamente diferente daquilo e a gente muda tudo porque não vai funcionar. Eu não vou conseguir fazer aquilo porque eu não estou no mood, né? Não estou no humor certo para Uhum. fazer. E a gente passa por situações muito difíceis, às vezes, porque eu trabalho com mulheres muito fragilizadas. Então, tem situações que são bem complicadas. E às vezes acontece no meio de um ensaio com 6 pessoas. E eu preciso estar com a cabeça leve para essas coisas, sabe? Então, ter uma equipe que você pode se trancar no quarto, xingar, 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 voltar e continuar trabalhando, nossa, isso é libertador, sabe? Então, ter pessoas que você confia,
trabalhando com você é o melhor caminho para você ser criativo. Porque você consegue tirar do caminho coisas que te atrapalham, coisas que te perturbam, sabe? Eu tenho uma maquiadora fantástica. Foi a primeira pessoa que eu fotografei na vida que eu não conhecia. Que a gente marcou pela internet e foi se encontrar. E ela não era maquiadora, ela fez a maquiagem dela. Eu gostei, pedi para ela maquiar as outras meninas que eu ia fotografar dali para frente. Enquanto eu aprendi a ser fotógrafa, ela aprendeu a ser maquiadora. E a gente cresceu junto desse jeito, sabe? Hoje eu falo que eu não saio da cama sem ela. Faz anos que eu não faço ensaio sem ela. E tenho a Luana, que trabalha comigo há 2 anos também, que me ajuda na produção. É braço, né? Para pegar coisa, para ajudar as meninas a se trocar, guardar coisas, né? Então, o processo criativo acontece entre nós três, na maioria das vezes. E uma parte importantíssima da minha equipe, que ninguém pensa dessa maneira, ninguém enxerga dessa maneira, são os meus clientes. Porque eu não trabalho para elas. A gente cria um projeto juntos, é completamente diferente, sabe? Elas vêm para cá para criar alguma coisa comigo. Eu não estou trabalhando para elas, eu não puxo o saco de cliente. Ela vai pegar coisa, ela vai carregar, ela vai ajudar a arrumar as coisas depois, igual uma pessoa da minha equipe também, sabe? E ela está envolvida no processo criativo do começo ao fim. Das cores que a gente vai usar, se a gente não aprova, não usa, sabe? Vai ter todo mundo em conjunto, o tempo todo. Então, eu trabalho numa fotografia que é muito focada no empoderamento pela arte. Eu não acredito no empoderamento pelo corpo, eu falo muito disso, você vai ficar magra, aí você vai ficar empoderada. Ou então, não, você tem que aceitar seu corpo do jeito que ele é, porque aí você vai ser empoderada. Nada disso. Empoderamento tem a ver com ser útil, produzir, sabe? Criar coisas para o mundo, é isso que empodera a gente. Por exemplo, você está aqui comigo nessa live e a gente tem 22 pessoas assistindo. 22 pessoas pararam para assistir a gente falando, sabe? Nada empodera mais do que isso, não é? Pessoas que querem ouvir o que você tem para dizer. Isso é a coisa mais empoderadora que pode ter. É você estar produzindo algo para o universo, né? E quando essas mulheres vêm aqui ser fotografadas, é isso que elas estão fazendo. Pessoas que nunca tiveram contato com a arte, vai lá, cria uma foto junto comigo e ela chega e mostra, olha o que eu fiz para as pessoas, sabe? Nada empodera mais do que isso. Não importa se ela tá gorda, se ela tá magra, nada disso importa, sabe? Então, envolver a cliente no processo criativo é o que faz ela se tornar parte disso e é o que faz ela voltar. Porque eu fotografo, às vezes, mulheres que fazem ensaio todos os meses, fotografo mulheres que, por exemplo, 2 casos, fizeram 7 ensaios, 7 semanas seguidas. Uau! Sabe? Porque depois que você descobre o caminho do processo criativo, você não fica mais sem ele. Você quer criar, você quer fazer, você está andando na rua, você está olhando o que você vai usar no seu próximo ensaio. Sabe? Quando você desperta esse desejo nas pessoas, das duas, uma, ou ela vira fotógrafa, ou ela vai fazer ensaio atrás de ensaio, sabe? Um dos dois. Eu tenho várias modelos minhas que viraram fotógrafas, que são alunas minhas hoje em dia. Tem várias. No último curso que eu fiz, que eu abri online, eu coloquei os depoimentos dos alunos. É difícil achar depoimentos de pessoas que não começaram como modelos. Quase todas começaram, vieram fazer um ensaio e depois viraram fotógrafos. Porque se você planta a sementinha lá, ela não fica mais sem isso, sabe? Então é imprescindível que ela esteja com a gente no processo todo para escolher tudo que vai acontecer. E ela seja informada, né? Então a gente começa escolhendo a cor, por exemplo. Sempre assim, ela vai dizer... na verdade, assim, ela escolhe primeiro se ela quer ensaio sensual ou não, porque são as 2 áreas que eu trabalho. Se ela quer um ensaio sensual, a gente parte para a cor. Que cor que você vai usar? E a partir daí a gente vai estudar o que a gente tem em elementos assim. E aí é todo mundo, sabe? Todo mundo envolvido. É um vermelho com dourado, uma coisa mais rainha? É um só vermelho, uma coisa bem sensual? Ou é um dark, né? Vermelho com preto? E a gente vai misturando e criando as ideias ali. E aí, baseado nisso, eu escolho os elementos que vão acompanhar, que vão montar o cenário, o tipo de coroa, né? Ou de cabeça, ou headpiece que a gente vai usar. É escolhido basicamente por causa da cor. São raríssimos os casos em que a gente vem com uma ideia pronta. Eu pessoalmente não gosto de trabalhar com personagens, sabe? Eu quero fazer um ensaio da deusa X. Eu não gosto, eu gosto de inventar a deusa, sabe? A gente muitas vezes faz lá tudo, cria, inventa, vai vendo a cor que combina, vai botando e depois fala, nossa, parece a deusa tal. Então vai ser a deusa tal. Mas primeiro a gente vai pelo feeling, pela cor, pelo que a pessoa quer fazer. Porque é muito mais gostoso, sabe? Você criar tudo, você planejar, pensar no que você vai usar, você escolher, envolver a pessoa, né? Nesse processo criativo. É por isso que ela volta. A foto é só a desculpa para ela criar tudo isso,
sabe? É só o motivo, né, dela vir aqui criar tudo isso. É muito comum as pessoas falarem, ai, tô tão desanimada, vou lá na Dani fazer um ensaio para ver as meninas. É muito comum elas falarem isso, sabe? É uma terapia, né? Acaba Não é sendo pela uma. foto, é pelo dia, pela criatividade, pela rotina, por ter como dizer, olha o que eu fiz, sabe? Olha o que eu fiz é muito poderoso. E as pessoas reagem positivamente, né? Porque é diferente, porque é legal, porque eles nunca viram, né? Então, o resultado que elas têm é muito bom. Isso que é empoderamento, né? Não é ficar magra. E você cria isso tudo com elas na hora do ensaio ou você vai mandando referências antes, elas já vão escolhendo? A gente gosta de conversar antes com a pessoa para dar uma atenção para ela. Mas é inútil, porque quando ela chega, ela vai mudar tudo. É sempre assim. Então a gente nem se aprofunda muito. O que eu preciso, por exemplo, nesse período de quarentena, eu não posso usar as mesmas peças duas vezes. A peça precisa ir para a quarentena depois que for usada. Não tudo, né? Algumas coisas a gente consegue higienizar, mas tecido, por exemplo, flores, por exemplo, a gente não consegue. Então eu tenho feito uma entrevista maior para entender se eu tenho material suficiente para duas pessoas no mesmo dia que querem a mesma coisa, né? Então eu acabo sempre, hoje, nesse momento, fazendo uma entrevista mais profunda. Mas normalmente a gente só pergunta, você é sensual, você já tem uma ideia de cor? Para a pessoa ir pensando, mas chegando aqui, Uhum. é sempre assim, porque ela vê uma peça que ela não imaginava que fosse tão linda pessoalmente, ela quer usar aquela, aí muda tudo. É Como normal, ela sabe? tá, do mesmo jeito que vocês falou, como você tá se sentindo no dia, como ela tá se sentindo no dia, né? Às vezes ela, no mundo dela, ela é ali um pouco mais tímida, um pouco mais fechada, ela usa preto, usa cinza, e de repente ela chega lá e ela se sente à vontade, e ela começa a ver outras coisas e ela se permite dar um passo a mais, se permite vestir uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente, e isso que é o tão legal, né? Você poder mostrar, às vezes, para a pessoa algo que está dentro dela, mas está escondidinho ali. E ali na sessão de fotos isso vai desabrochar. Eu acho É é uma maravilhoso. terapia, é o que você falou, é um trabalho terapêutico, né? É quase uma vivência e fazer um ensaio fotográfico. É. Ah, é uma delícia, é uma delícia. Eu tenho histórias maravilhosas de pessoas, sabe, que às vezes tinham problemas de depressão, de falta de confiança, sabe? E eu não vou dizer que o ensaio muda, mas abrir a portinha da arte Uhum. na cabeça da pessoa muda, sabe? Ela sai dali pensando de outra maneira, né? Ela criou algo pela primeira vez. E as pessoas acham muitas vezes que é só na fotografia artística que a gente causa esse efeito, mas o fato da pessoa às vezes estar em casa escolhendo a roupa que ela vai usar no ensaio, ela vai fazer na rua mesmo, sabe? Ela já está imaginando o que combina com o que. Você já está colocando arte na vida dela, sabe? Mesmo que o seu ensaio seja simples, você já está fazendo isso pelas pessoas. É que a gente não dá a importância que essas coisas merecem, né? O fato dela Uma se pessoa, arrumar, né? Dela uma tirar pessoa uns minutos para ela se maquiar, para ela escolher uma roupa com consciência, diferente de a gente veste alguma coisa porque eu preciso sair, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ir no mercado. Eu acho gozado que quando eu comecei na fotografia pet, eu não me preocupava com a roupa das pessoas, porque a fotografia era do pet, a pessoa meio que estava ali. E assim, eu comecei a perceber que, gente, que grande erro, né? Porque a pessoa sim quer fotos lindas do pet dela, mas ela também quer estar linda, ela também quer se sentir bem, ela quer estar ali com aquele pet, ela quer fazer uma foto maravilhosa, a foto mais linda da vida dela. E hoje eu tomo todo esse cuidado também, né? De ajudar a cliente, maquiagem, com roupa e etc. E isso já é um processo que começa antes do ensaio mesmo, né? Dela olhar para ela mesma, o que que eu gosto, o que que eu gosto de vestir, como é que eu gosto de me maquiar, como é que eu gosto de usar meu cabelo, né? Se eu quero ir mais despojada, se eu quero ir mais arrumada. Então, fazer um ensaio realmente traz algumas reflexões para a pessoa, né? Que é muito legal. que ela às vezes nunca parou para pensar. É. Sabe uma coisa engraçada? Eu escuto muita, já escutei, né? Hoje em dia não tanto, mas já escutei muitos de fotógrafos falando, ai, porque eu não gosto de gente, eu não gosto de pessoa, eu não gosto de conviver com pessoas, sabe aquele típico fotógrafo de filme, né? Que é arrogante, que não sei o quê. Aí a pessoa fala que quer fotografar pet, ou quer fotografar produto. Gente, tudo é para o ser humano, não é? Se você fotografar produto, você está fotografando um produto porque um ser humano vai comprar. E Alguém vai você tem que usar, né?
E você tem que saber como o ser humano vai se sentir com aquela foto. Não importa que você. Se você não gosta de ser humano, você não tem que ser fotógrafo. Não dá, não tem como. Não, Sabe? e uma pessoa vai te contratar, uma É pessoa vai tudo um falar com ser você, humano. você vai mostrar as fotos para uma pessoa, é ela A que vai te fotografia é pagar. A única razão da fotografia existir é a necessidade de outro ser humano de ver aquela imagem. Porque bicho não vê imagem. O cachorro não quer ser fotografado, né? Quem não, tudo. Ele não tá nem aí. Acho que o único animal que se reconhece em fotografia é o chimpanzé. É o único. Ah, Ele vê a é? foto e só quer ele. De resto, nenhum outro bicho nem se reconhece, né? Ele nem quer saber. Tudo que a gente faz é para o ser humano, né? É impossível a gente separar isso. Fotografia é feita 100% para o ser humano. E se a gente não gosta, se a gente não quer lidar com pessoas, se a gente não quer passar por essa experiência que eu acho maravilhosa, não tem que estar na fotografia. Não tem espaço hoje em dia para pessoas que não se entregam, né? Que não vivem uma experiência verdadeira com outro ser humano. Não tem como. É verdade. Dani, para a gente terminar, uma última pergunta aqui que eu queria te fazer. Além dos animais exóticos, até é engraçado, era uma pergunta que estava na minha lista e a Ju Mahara, que é minha aluna, perguntou para você lá no comecinho da live. Além de animais exóticos, você já fez ensaios com pets domésticos, vamos dizer assim, da pessoa falar, eu quero trazer o meu gatinho, quero trazer meu passarinho, meu cachorrinho, ou nunca aconteceu? Nunca aconteceu, mas tem a ver com a minha rotina. Não tem a ver com a minha, com não querer ou não, ou decidir não fazer. Como eu falei, eu fotografo muitas pessoas no mesmo dia. Então eu tenho uma rotina, você não tem noção do que é. É uma linha de produção completamente amarradinha, sabe? A pessoa chega aqui, ela vai para a maquiagem, da maquiagem ela vai para a produção, tem um tempinho às vezes de descanso, vai para o estúdio. Enquanto eu estou fotografando ela, tem uma na maquiagem, tem uma na produção, sabe? Tem que ser tudo amarradinho. Se eu tiver 10 minutos de atraso entre um momento e outro, se eu fotografar por 10 minutos a mais, tem alguém esperando, sabe? E então qualquer elemento que eu coloque no ensaio que eu não possa controlar já vira um obstáculo para mim. É uma das razões que eu não fotografo rapazes, porque eu trabalho com mulheres, eu tenho um ambiente de mulheres. Se eu tiver um rapaz, tudo muda. Não, não é mais o mesmo ambiente, sabe? Total. E para fotografar um rapaz, eu teria que marcar pelo menos 6 rapazes. E aí eu acho que eu não ficaria confortável. Então então é uma situação assim, eu não faço esse tipo de foto não porque eu não quero, mas porque não se encaixa na minha rotina. Eu amo a minha rotina, eu não quero mudar, ela funciona muito bem. O efeito que ela causa nas pessoas de Clube da Luluzinha, você não tem noção do que é. Essa casa cheia de mulher pelada, sabe? A mulherada deve terminar o ensaio e não vai embora, né? Eu Não, elas imagino, vão né? pro bar juntos, Uma já elas faz amizade com a viram outra. as Ah, melhores amiga, senta aqui amigas. no meu, dá uma opinião. E aí daqui a pouco deve ter 5 mulheres seminua conversando e fotografando e tudo assim. Exatamente. E hoje, na pandemia, a gente precisa ser um pouco mais rigoroso, né? Então, terminou o ensaio, elas precisam sair. Então, elas precisam fazer. Antes da pandemia, era normal elas chegarem 9 da manhã para ir embora 6 da tarde, sabe? Sendo que o ensaio dura 1 hora, quer dizer, dura 2, né? Considerando maquiagem e produção, dura 2 horas. Então, para elas, é super normal que ela queira ficar o dia inteiro aqui. E essa casa fica cheia de mulheres. Agora, na pandemia, é bem complicado. Eu sinto muita falta, né, desse movimento. Mas para mim é um dos grandes motivos da minha fotografia existir. Esse relacionamento que existe entre as pessoas, sabe? Porque elas falam umas com as outras, elas incentivam umas às outras. Não sou só eu falando, sabe? Não sou só eu dizendo que o ensaio faz bem, que o ensaio muda. São elas falando entre elas, né? Eu tenho, por exemplo, grupos, né, que essas mulheres participam, que eu não preciso vender nada, nunca mais. Elas estando no grupo, as outras mulheres vendem para mim, sabe? Elas mandam as fotos que elas fizeram e aí a pessoa já quer aquele ensaio também. Porque aquele tema ela nunca fez. Ah, aquela cor ela nunca imaginou que ia ficar tão bonita, então ela quer também. Então elas vendem, sabe? Eu não preciso mais fazer nada, né? Então o trabalho flui muito facilmente. Eu parei de vender diretamente já faz uns 2 anos. Eu não precisei mais prospectar, não precisei mais buscar pessoas, né? Elas vêm organicamente, de uma falando com a outra, né? Que é a melhor coisa do mundo. Ela vem Legal. aqui, ela vive uma experiência legal, ela quer contar para todo mundo, né? Então vem as amigas. Eu tenho até uma história engraçada, que eu fotografei uma enfermeira
Hoje eu atendo enfermeiras de São Paulo inteiro. Porque a enfermeira levou para o hospital que ela trabalha. Só que ali naquele hospital tem mais, sei lá, 100 enfermeiras que trabalham em vários outros hospitais também. Então elas vão levando para os outros. Assim, quando começou a pandemia, era eu atrás das enfermeiras, saber se elas estavam bem, saber como é que estava, porque era tanta. Eu acho que eu fotografo, né? Quero dizer, pessoas que vêm sempre, né? Que vêm mais de uma vez, pelo menos umas 40 enfermeiras, para você ter Que uma ideia. legal. Que vem de uma para outra, né? Porque elas vão espalhando dentro do círculo delas. É muito gostoso, é muito bom. É tudo em volta do relacionamento humano, né? Isso que eu acho tão maravilhoso. Que legal, Dani. Gente, eu não sei vocês, mas assim, se deixasse, a gente ficaria aqui até amanhã nesse super bate-papo, né? Eu acho tão legal. Você que tem, né? Eu acho que foi uma visão tão diferente, acho que de todos os fotógrafos com quem eu já conversei, foi a pessoa que tem uma visão tão diferente da fotografia, no sentido de não pensar em qual é o nicho que dá dinheiro, qual é o nicho que não sei. Não, cara, eu vou fazer o que vem de dentro e o que eu achar legal. E o mais importante para mim é a outra pessoa tá feliz, é a outra pessoa tá bem, como é que eu ajudo essa pessoa e de repente isso virou um negócio sensacional, né? Acho que foi um bate-papo que fez a cabeça de todo mundo, né, abrir um pouquinho para enxergar aí as coisas de uma forma diferente. Dani, você quer falar mais alguma coisinha antes da gente finalizar? Eu queria agradecer pelo convite, foi uma delícia. E, bom, não sei. Eu tive uma semana puxada, né, semana anterior, então eu fiz uma pausa nas minhas lives. É a primeira live que eu tô fazendo quase em 20 dias, eu tava morrendo de saudade, né, dessas conversas, dessas pessoas, então é muito gostoso. E é isso, gente, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar para a fotografia um pouco mais como ela era antes, né? Como era antes da internet, antes da globalização, aonde as pessoas aprendiam a fotografar pelo que elas sentiam. Elas não tinham essa influência de, vou fazer igual o fotógrafo X, vou fazer igual o fotógrafo Y. Não, elas só tinham elas, né? Elas não tinham informação. Então a fotografia antes, ela era muito mais intuitiva, ela era muito mais verdadeira, sabe? Hoje as pessoas engessam muito, elas colocam muitas regras e elas tiram, né, de dentro, elas tentam se separar o máximo possível da fotografia. E a verdade tem que ser totalmente o caminho contrário. Volta, olha para dentro, olha para quem você é, né? Olha para suas necessidades, para os seus desejos, porque mercado tem todos que vocês imaginarem. Não existe uma área da fotografia que não tem mercado, nem no interior, nem em lugar nenhum. Todas as áreas têm mercado, sabe? E todas são difíceis de começar, todas elas. Não existe uma área que você vai comprar a câmera e sair ganhando dinheiro. Então, se vai ser difícil, seja difícil com aquilo que você ama, né? Porque fácil nunca vai ser. Já vai na direção daquilo que você ama, né? Daquilo que é verdadeiro. Porque quando você fala com verdade, as pessoas notam e elas valorizam isso, sabe? Quando você defende aquilo que você acredita, quando você consegue passar isso para as pessoas, elas sentem e elas valorizam. Elas compram do fotógrafo que trabalha por amor com muito mais facilidade do que ela compra que trabalha por dinheiro. Porque a conversa é diferente, o diálogo é diferente, as pessoas sentem isso, né? A energia é totalmente diferente, né? Quando a gente fala de algo que a gente ama, é o que a Quando gente você chama de brilho nos acredita, olhos, né? E o é, brilho nos olhos, gente, você, pelo telefone, a pessoa sente, tá? Mesmo que você sente. estiver conversando com a cliente e ela nem esteja te vendo, não seja um vídeo nem nada, mas ela sente na tua voz o quanto você é apaixonado por aquilo e o quanto você quer que ela viva aquilo, porque é tão incrível que você quer compartilhar, né? Não é exatamente, não é. Você não está tentando vender para ela. Você está tentando dividir, mostrar para ela o quanto que aquilo vai ser incrível para ela. É uma visão completamente diferente. Que se você pensa desse jeito, não dá errado. É impossível dar errado. Sabe? Quando você foca no outro, você faz pelo outro. Nossa, a gente esquece muito isso. Fotógrafo fotografa para postar no grupinho do WhatsApp lá dos amigos. E o cliente está lá, odiando a experiência que ele teve, muitas vezes odiando o resultado, porque ele não foi levado em conta, né? E o fotógrafo está achando que é o máximo, que está arrasando, porque o coleguinha do grupo do WhatsApp falou que tá bom, né? Então a gente tem que voltar a olhar para dentro e fazer as coisas sempre pensando no ser humano que está lá recebendo, né?
É um trabalho em equipe, o tempo todo. O fotógrafo nunca trabalha sozinho. Se ele fotografa pessoas, ele nunca trabalha sozinho. Nem se ele não fotografa pessoas, né? Porque é uma pessoa que vai receber aquela mensagem que ele está fotografando. É sempre assim. Na fotografia você nunca trabalha sozinho, né? Dani, muito, muito obrigada aí por ter aceitado o convite. Gente, eu tô sem palavras. Eu acho que depois disso tudo que você falou, nada mais precisa ser dito. Deixa a galera aterrissar com essa ideia final. Muita gratidão por você ter topado vir aí bater esse papo. Eu acho que foi maravilhoso. E pessoal, quem não conhece o trabalho da Dani, fica aí o convite para conhecer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também da fotografia pet, fica aí o convite para conhecer também o meu Instagram. E quem sabe a gente refaz, né? Daqui um tempinho a gente traz um assunto, um tema mais específico. Fala aí se vocês gostaram. Né? Quem sabe a gente traz aí outras ideias para uma próxima aí live, um próximo bate-papo. Combinado, então. Vamos, Muito vamos obrigada mesmo só pelo convite. fazer o nosso print. Peraí, deixa eu só. Gente, eu vou desligar os comentários um minuto, só para fazer o print sem ficar coisinhas passando aqui no rosto da Dani. Aí. Deixa eu ligar de novo para o pessoal poder falar. Dani, muito, muito, muito obrigada. E, gente, boa noite aí. A gente se vê semana que vem. Talvez vai ter mais uma dessas daí. Eu vou ver direitinho, aviso vocês. Mas, ó, sigam aí no Insta para vocês ficarem sabendo de todas as lives aí que ainda vão rolar. Gente, muito obrigada pelo convite. Beijo para vocês, gente. beijo, beijo. Até a próxima. Tchau.